E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luciana Ortega, a gente está aqui direto do ESAG Online para nossa aula 2 de atualidades. Nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é refugiados no mundo contemporâneo. Então, primeiro, é importante a gente lembrar que o mundo vive a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, a maior crise humanitária de refugiados. A Segunda Guerra Mundial, como vocês já sabem, ela terminou em 1945 e isso gerou uma crise de refugiados pelo mundo para escapar dos horrores da guerra. E hoje é a segunda maior crise. Desde aquela época não se via uma crise como essa. E essa crise ela está acontecendo em todos os cantos do planeta, em vários continentes, e a gente vai procurar entender o porquê dessa crise e, de certa forma, ela está impactando no mundo todo. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Tudo começa com um plano de 2017 que a União Europeia, junto com a Turquia, lançaram para conter a entrada de refugiados em seus territórios. Então, são planos, esse plano da União Europeia, em conjunto com a Turquia, ele prevê a contenção de refugiados, prevê a deportação e até a detenção dos refugiados, principalmente os refugiados sírios, que têm muitas vezes como destino essas regiões da Europa. Então, olha, presta aqui atenção comigo. Além desse plano que causou muita polêmica no mundo, né? Porque a Europa ela não quer os refugiados dentro de seus territórios, ela está resistente e muitos países estão até contrários à entrada de refugiados no seu território. E aí a gente vindo aqui para o Brasil ele está sendo um cenário muito importante e muito expressivo também na entrada de refugiados, só que aqui a gente está tendo a entrada dos refugiados haitianos, os sírios e mais recentemente os venezuelanos. A gente vai falar mais detalhadamente no decorrer da aula de cada um deles para vocês entenderem. Com essa crise de refugiados, está se falando muito na mídia, os termos estão sendo muito usados na mídia, termos como migrante, refugiado, asilo. Então, é muito importante para a gente compreender esse cenário, a gente entender a diferença do migrante e do refugiado, porque existe uma diferença. E isso vai fazer toda a diferença na hora que vocês forem fazer a redação de vocês, do vestibular, usar os termos corretos, isso enriquece, isso dá ponto para vocês. Então, vamos prestar atenção nisso. Primeiro, vamos entender a diferença do migrante econômico para o refugiado. Quem é o migrante econômico? É aquela pessoa que sai do seu país e vai para outro país em busca de melhores condições de vida. Ela quer ganhar mais, ela quer ter um emprego melhor, ela quer estudar, ela quer se desenvolver, até ter uma experiência cultural. Então, esse é o migrante econômico, que é diferente do refugiado. O refugiado, ele abandona sua pátria fugindo de conflitos étnicos, perseguições religiosas, raciais, violação de direitos humanos, perseguição política. Então vocês percebem que existe uma diferença, a motivação de um e de outro ela é diferente. E aí quando a gente fala de asilo, somente o refugiado ele pode requerer asilo no país. O migrante econômico não pode. Ele, se for parado pela polícia e não apresentar nenhum documento que comprove a situação dele lá, ele pode ser detido ou até deportado. Agora, o refugiado, ele pode requerer asilo. Então, ele chega no país, ele prova que o país de origem dele não está em condições de abrigá-lo por conta de violência, perseguições étnicas, políticas, religiosas e violação de direitos humanos, ele consegue esse asilo e o direito de permanecer legalmente no país. E é isso que a Europa ela está sendo muito resistente para conceder asilo a esses refugiados. O termo refugiado, ele surge na Convenção de Genebra, em 1951. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, ela firmou o Estatuto do Refugiado,
um estatuto que previa que todos os países signatários, ou seja, todos os países que estivessem assinando aquele acordo, deveriam receber e acolher esses refugiados de guerra. Quando ela foi firmada, em 51, os países europeus eles eram favoráveis. Por quê? Quem fugia dos horrores da guerra no ano depois de 1945? Eram os próprios europeus. Então, quando a coisa acontecia entre eles estavam bem tolerantes. Hoje, os países europeus estão contrários à Convenção de Genebra, porque hoje o cenário é outro. Hoje, quem foge de situações difíceis nos países são as pessoas principalmente do Oriente Médio e da África. Então a Europa se coloca de uma maneira resistente. Inclusive alguns países como a Hungria, a República Tcheca, eles foram até punidos recentemente por estarem recusando os refugiados, sendo que eles eram signatários do Estatuto dos Refugiados da ONU. A Polônia também foi punida recentemente. Vamos falar da situação da Síria. A Síria, reconhecidamente pela Organização das Nações Unidas, ela se encontra numa guerra civil. Desde o ano de 2011, lembra quando aconteceu a Primavera Árabe? O Bashar al-Assad ele reprimiu violentamente movimentos de oposição ao governo dele, e aí ele prendeu e reprimiu as pessoas, eram jovens que estavam até pichando no muro contra o governo dele, e no que ele instaura a repressão em cima dessas pessoas, os grupos terroristas, Estado Islâmico, eles se aproveitam disso e tomam conta, eles sitiam várias regiões da Síria, então a população fica refém tanto do governo autoritário, ditador, quanto dos grupos terroristas que se aproveitaram da situação e começaram a tomar conta das regiões da Síria. Então, a Síria se encontra na pior crise humanitária do século XXI, reconhecida pela ONU. É o primeiro lugar no ranking de refugiados. A Síria, ela está aí com 13 milhões e 500 mil sírios em situação de extrema pobreza, extrema dificuldade, dependendo de ajuda humanitária, sem acesso, muitos deles, a maioria, mais de 70%, sem acesso à água potável, a pelo menos 3 refeições diárias, as crianças não vão à escola, tudo isso como uma consequência dessa guerra civil. Por isso que ela é o primeiro lugar do ranking. O lugar que mais recebe hoje esses refugiados é a Turquia. Por que a Turquia? Porque se vocês forem ver, geograficamente no mapa, a Turquia, Istambul, que é a capital da Turquia, ela está situada estrategicamente entre a Ásia e entre a Europa. Então, por uma questão de acesso, a gente tem lá o Mar Egeu, os sírios eles chegam na Turquia. Da Turquia, eles conseguem acessar facilmente a Grécia, e da Grécia, eles acabam migrando para vários países da União Europeia. Por isso que a Síria é o principal destino desses refugiados, pela situação geográfica dela, né, desse país, a Turquia. E, bom, eles contam com mais de 20 campos de refugiados. Só que esses campos de refugiados, eles não oferecem uma estrutura adequada para receber as pessoas. As pessoas vivem lá numa situação muito precária. E aí a União Europeia acabou oferecendo apoio para a Turquia, para poder receber, para poder ajudar a manter esses refugiados. E por qual motivo a União Europeia tem feito isso? Justamente para evitar a explosão, né, o êxodo dessas pessoas para as suas regiões. A União Europeia não quer, ela está muito resistente em receber esses refugiados. Inclusive a gente vai falar logo mais aí dos muros que estão sendo construídos nas fronteiras para conter a entrada desses imigrantes, certo? O Líbano também, ele é um lugar que se encontra 25% da população do Líbano, 1 milhão de pessoas, formada por refugiados. A maneira como o Líbano encontrou de administrar
esses refugiados fazendo a cobrança de uma taxa. O refugiado então paga uma taxa e aí ele tem o direito de permanecer 1 ano legalmente no país. Porque o Líbano também alega que não tem estrutura, se não for mediante a cobrança dessa taxa, ele não tem estrutura de acolher todas essas pessoas. Lembrando, gente, que a travessia que esses refugiados fazem, além de ser de alto custo, ela é de alto risco. Então as pessoas se desfazem dos seus bens, elas vendem tudo que elas têm para poder pagar caro numa travessia, uma travessia que é clandestina, eles estão fugindo de uma situação de guerra. E ainda assim não é garantia de que eles vão sobreviver a essa travessia. Dezenas de milhares de pessoas, desde que começou esse processo de fuga aí dos países do Oriente Médio, morreram, desapareceram no mar. Tem até aquela cena que comoveu o mundo todo, da criança na praia, aquele corpinho da criança na praia. Então, isso já caiu em questão de vestibular, essa foto. Então, é importante que vocês relacionem com os refugiados sírios essa foto. E assim como essa criança, dezenas de milhares de pessoas desapareceram no mar. A Jordânia também é um destino de refugiados. Então, olha só, 20% da população da Jordânia é composta por refugiados. Só que a Jordânia é um país que não tem nenhuma estrutura para acolher, para abrigar essas pessoas. Então, os refugiados ficam lá sem nenhuma assistência, dependendo totalmente da ajuda humanitária. Junto com esses 3 países, Turquia, Líbano e Jordânia, a gente tem o Iraque e o Egito, que também recebem muitos refugiados. Então, esses 5 países, eles são responsáveis aí por 90%, por abrigar aí 90% dos refugiados, os 5 países. Então, os 3, Turquia, Jordânia, Líbano, junto com o Iraque e Egito. Então, eles abrigam mais pessoas do que os países da União Europeia, os refugiados sírios, que a gente está falando aqui. Eles têm menos estrutura, menos dinheiro, são países mais pobres em relação aos países da União Europeia. E aí a polêmica nesses países, embora eles abriguem mais e tenham menos estrutura, ela é menor do que a polêmica que está sendo causada pela União Europeia para o recebimento dos refugiados. E é justamente disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando eu trocar a lousa. Nós vamos falar dessa anti-imigração europeia e entender como é que esses fatos estão se desdobrando no continente europeu. Até daqui a pouquinho, gente. Bom, de volta aqui, antes da gente entrar na anti-imigração europeia, nós vamos falar dos outros 2 países que estão no ranking de refugiados. Então, a gente falou da Síria, que lidera o ranking. Ela é seguida pelo Afeganistão. Então, assim, o Afeganistão, ele vive numa situação de violência há mais de 3 décadas. As pessoas, elas fogem ou elas ficam vivendo na área de conflito, na área onde estão acontecendo aí as situações de violência. 2,5 milhões de pessoas deixaram o país. A maioria desses afegãos que deixaram o país, eles são da região sul, porque o sul é onde acontecem os maiores focos de insurgência talibã, onde estão os grupos mais radicais, os xiitas. Então as pessoas apavoradas fogem daquela região. A maioria dessas pessoas, elas vão para os países vizinhos ao Afeganistão, que é o Iraque ou o Paquistão. Mas existem também os refugiados internos. O que são esses refugiados internos? São as pessoas que saem das suas casas e vão buscar abrigo, acampamentos de refugiados dentro do próprio país. Então hoje o Afeganistão, ele conta com 450 mil refugiados internos, pessoas que estão refugiadas dentro do próprio país. Essas pessoas, elas se unem
em busca de abrigo, de proteção em acampamentos de refugiados. Elas vivem também em situação precária, com um acesso muito precário à água potável, à alimentação, as crianças não vão à escola, elas dependem demais de ajuda humanitária, ajuda que vem de fora. A situação é complicada. E em terceiro lugar, no ranking, a gente tem o Sudão do Sul. Então já 1.400.000 sudaneses deixaram o país e se espalharam por várias regiões para fugir de situações de conflito. E o importante é a gente entender assim, olha, se você pegar a Síria, mais o Afeganistão, mais o Sudão do Sul, os refugiados somente desses 3 países, eles correspondem a 55% dos refugiados do mundo todo. Então, a situação é muito séria, a crise, né, é uma coisa muito grave acontecendo nesses 3 países. Por isso que é importante a gente destacar nesse ranking. E aí agora a gente vai falar da Europa. Por que que a Europa, diante dessa crise humanitária, ela está tão resistente? A Europa ela vem assumindo cada vez mais tendências isolacionistas, de não querer refugiados, de não querer pessoas de fora dentro dos seus territórios. A Europa vem tomando medidas que vêm gerando polêmica no mundo inteiro. Muitos países desrespeitando a Convenção de Genebra, como eu já disse, que foi o documento que eles firmaram em 1951, se comprometendo a receber esses refugiados, mas quando os refugiados eram europeus, a história era uma. Hoje, os refugiados são do Oriente Médio ou da África, a história é outra. E aí a União Europeia, que é um bloco composto de vários países da Europa, ele opera aí com regras próprias, mas as regras elas não se aplicam a todos os países membros desse bloco. Essas regras elas estão sendo discutidas e rediscutidas e discutidas novamente por conta do agravamento da crise de refugiados. Então, a lei de circulação do bloco, ela está começando a ser revista. Por quê? Como é que acontece? Quando você consegue visto para um determinado país, os países da União Europeia, muitos deles nem precisam de visto, mas quando você consegue, por exemplo, o direito de permanecer em algum país da União Europeia, você circulava livremente entre todos os países que compunham o bloco. Hoje, devido ao agravamento da crise de refugiados, essas leis estão sendo revistas e aí as pessoas elas acabam tendo que permanecer, elas conseguem o asilo, que é o direito de permanência, no país onde elas entraram no bloco. Então essas leis de circulação, elas estão mais restritas agora, não está fácil circular e ir de um país para outro dentro da Europa, justamente por conta da crise dos refugiados. E aí a União Europeia, ela vem pressionando como nunca os países de fronteira, que são os países por onde esses refugiados entram mais facilmente, que é a Itália, a Hungria e a Grécia. Se você for ver geograficamente, a Itália, ela acaba tendo acesso por esse país do bloco através do mar Mediterrâneo. Os refugiados entram muito, além de entrar pela Turquia para a Grécia, para o bloco também eles acabam entrando pelo mar Mediterrâneo na Itália. Então esses países estão sendo extremamente pressionados no sentido de intensificarem o controle da entrada de refugiados, intensificar a fronteira, erguer muros, guardar as fronteiras para que não permita que os refugiados entrem tão facilmente. Toda a União Europeia está apoiando esses 3 países no sentido de fazer isso. Por quê? O que se alega quando você fecha as suas fronteiras? Por que esses países estão fazendo isso? Países estruturados, países ricos, desenvolvidos, de primeiro mundo. Eles alegam a questão do esgotamento de recursos. Porque um país desenvolvido, ele tem um sistema de transporte que funciona, de segurança,
uma saúde que funciona, uma educação que funciona, mas eles alegam que esses recursos, ele atende bem a população desses países. E aí, a partir do momento em que eu tiver que dividir os recursos do meu país com os refugiados, esses recursos vão se esgotar e aí eles não vão mais atender ninguém, nem as pessoas do país, nem os refugiados. Então é isso que alega, né? É esse o lado dos países que estão preocupados e querendo fechar a fronteira. Mas, por outro lado, a gente vê países muito mais pobres, sem tanta estrutura, que hoje estão um pouco mais dispostos a receber os refugiados, a acolher efetivamente essas pessoas. E a Europa ela vem crescendo muito com os casos de xenofobia contra essas pessoas, contra esses refugiados. Então não basta tudo que eles estão passando no país deles, eles fogem de uma situação violenta. Não é porque eles querem que eles estão fugindo de lá, é para a sobrevivência deles e da própria família. E aí eles estão sofrendo xenofobia dos países europeus, que alegam, claro, a gente entende esse lado, a questão do esgotamento de recursos, que é uma coisa que pode acontecer, os recursos, se eles não forem bem administrados, bem geridos, eles podem sim acabar. Mas, por outro lado, tem a questão humanitária, até porque os europeus, durante a Segunda Guerra, quando eles fugiram de várias regiões da Europa para vários lugares do mundo, muitos deles para o Brasil, eles foram acolhidos, né? De alguma maneira foi dada uma oportunidade. E agora os europeus não estão mais pensando assim. Sem contar que a Europa também ela sofre com... eu acho que assim, o sistema de segurança da Europa é um sistema de segurança que não é muito efetivo para ataques terroristas. Então, como os Estados Unidos, ele tem um sistema de segurança mais forte, mais bem estruturado, a Europa ela sofreu muitos ataques terroristas nos últimos tempos, a França sofreu alguns ataques terroristas e outras regiões da Europa também. Então, isso gera nas pessoas, na população, o problema da xenofobia, que é aquele medo, aquela aversão, aquela recusa em aceitar e reconhecer e se abrir, aceitar mesmo as pessoas que venham de uma região diferente, pessoas que tenham uma cultura diferente, uma origem diferente. Esse é o problema que está gerando a xenofobia na Europa. Então as pessoas, até por falta de informação, por preconceito, então porque os refugiados, as pessoas vêm do Oriente Médio, eles, é tudo terrorista porque vem do Oriente Médio? Não necessariamente, mas é essa sensação, né? A sensação tanto de perder os seus recursos, de dividir os seus recursos, o medo da violência, o medo dos ataques terroristas, tudo isso está gerando essa resistência dos europeus em receber os refugiados que estão vindo do mundo. E, inclusive, o Brasil também, a gente vai falar dos refugiados no Brasil logo mais, mas o Brasil também tem recebido um número de sírios, uma quantidade de nigerianos, haitianos, pessoas das regiões da África e do Oriente Médio fugindo de situações conflituosas desses dois continentes. Bom, gente, eu vou apagar a lousa aqui, a gente já volta, nós vamos ainda falar da Alemanha, da Hungria, da Áustria, tá bom? Até já! Bom, gente, então aqui, continuando a falar do problema da Europa, essa postura de anti-imigração que a Europa está tomando, vamos falar de alguns países específicos que estão muito expressivos, se destacando bastante nessa questão dos refugiados. Então, ainda aqui na Europa, a gente tem a Hungria. A Hungria, ela é destino de muitos refugiados, mas é um país que tem uma postura muito conservadora. O primeiro-ministro da Hungria, ele adota aquela postura de vamos valorizar a cultura do povo húngaro, as nossas fronteiras, aquele nacionalismo exacerbado, e aí acontece que eles estão tendo uma política anti-acolhimento, eles não querem, a Hungria se posiciona contra
o acolhimento dos refugiados, tanto que eles construíram um muro de 175 quilômetros na fronteira com a Sérvia. A Sérvia é um país que está no continente europeu, mas não pertence à União Europeia. E aí eles instituíram leis muito rígidas contra a imigração, contra os imigrantes. Eles estão, as leis deles prevêem até 3 anos de prisão e deportação contra quem entrar irregularmente no país. Então, a Hungria assumiu uma postura muito rígida diante dessa crise humanitária de refugiados que a gente está vendo. Junto com a Hungria, na mesma linha de comportamento resistente aos refugiados, a gente tem a vizinha, sua vizinha Áustria, que adota aí a mesma postura que a Hungria. Então é uma postura de não acolhimento, não queremos refugiados aqui, não temos lugar para eles. Eles construíram em 2016, iniciaram, para vocês terem uma ideia, a construção de um muro na fronteira com a Itália. Fronteira entre a Áustria e a Itália. A Áustria iniciou em 2016 a construção de um muro para conter a entrada de refugiados. Lembrando que a Itália é um país onde os refugiados acabam entrando mais facilmente porque eles chegam pela rota do mar Mediterrâneo. Sendo a Áustria um país fronteiriço, ela fecha suas fronteiras construindo um muro físico. Então, o muro lá do Donald Trump não é o único. A gente tem muros sendo construídos na Europa também, essas posturas isolacionistas de vários países ricos, praticando aí a xenofobia, o isolamento, a rejeição contra os outros povos do mundo. Isso está muito em alta ultimamente. E a própria Áustria, a mesma Áustria que construiu um muro na fronteira com a Itália, ela iniciou o ano passado, em 2018, a construção de um muro na sua fronteira com a Eslovênia, também com o objetivo de conter os refugiados. Então, olha que curioso, olha que interessante esse projeto isolacionista. E isso aumenta a xenofobia, porque de alguma forma isso é trabalhado na cabeça das pessoas. Esse nacionalismo exacerbado, ele aumenta a xenofobia. Por quê? Porque quando a pessoa é extremamente nacionalista, ela tende a achar que o país dela é melhor, que a cultura dela é a melhor, que a fronteira dela é a melhor, a língua, enfim, a religião. E isso faz com que, quando você acha que a sua cultura, o seu país, a sua fronteira é melhor do que os outros, isso vai fazer você automaticamente pensar que então você merece tudo e os outros não merecem nada, porque já que você é melhor, então não que não seja bacana amar o seu país, as suas fronteiras, a sua língua, a sua cultura, mas o nacionalismo exacerbado, ele provoca a xenofobia, e isso está sendo trabalhado pelos governos conservadores, tanto na Hungria quanto na Áustria. Lembrando que são 2 países fronteiriços, 2 países vizinhos que já foram um país só até a Primeira Guerra Mundial. Era o Império Austro-Húngaro, não sei se vocês lembram disso na aula de História, e aí eles se dividiram depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje, da Primeira Guerra Mundial, perdão, eles se partiram e aí se tornaram 2 grandes países. E hoje eles estão juntos na postura do não acolhimento dos refugiados. Continuando aqui ainda na Europa, a gente tem a Grécia. Bom, a Grécia não precisa nem falar que ela é o principal porta de entrada dos refugiados para o restante do continente europeu e dos países da União Europeia, como eu já disse aqui no início da aula. Então, a Grécia, ela recebe muitos refugiados. A Grécia, ela não adota essa postura isolacionista tão rígida e conservadora como a Hungria e a Áustria. Mas a gente sabe que a Grécia, ela vive uma crise econômica que começou em 2008, foi uma crise econômica bem profunda. A economia da Grécia ficou toda estragada, prejudicada, crise de desemprego, inflação, as coisas lá custando muito caras. Teve uma época que sumiu o dinheiro, as pessoas não conseguiam sacar dinheiro, enfim. Tudo como reflexo, como impacto da crise econômica.
mas mesmo assim ela não assume essa postura rígida e conservadora da Áustria e da Hungria, mas ela pede ajuda aos outros países para poder lidar com um volume muito grande de pessoas que estão cruzando a fronteira. Então essa é a situação da Grécia. O governo da Grécia pede socorro, pede ajuda aos demais países da União Europeia. E esses países da União Europeia, eles vêm apoiando muito fortemente a Turquia e a Grécia, porque são os países onde tem muitos refugiados, então a União Europeia ela prefere contribuir financeiramente para que esses países, tanto a Grécia quanto a Turquia, invistam aí na estruturação de campos de refugiados, para que esses refugiados não cheguem até eles, é esse o objetivo. É isso que o restante da União Europeia rejeita, não quer que os refugiados cruzem as fronteiras. A Alemanha, ela teve uma postura interessante, porque no ano de 2015, a primeira-ministra Angela Merkel, ela fez uma política de portas abertas para os refugiados. Então, a Alemanha meio que foi na contramão do restante, né, dos vizinhos da União Europeia. E aí ela começou a acolher esses refugiados. Por qual motivo? Por conta de questões demográficas e econômicas. Aconteceu assim, que a Alemanha é um país rico, muito desenvolvido, e a expectativa de vida da população alemã ela é muito alta. Então, as pessoas estão vivendo muito, só que elas estão se aposentando cedo. Isso meio que gerou um colapso na economia, porque chegou um momento em que, primeiro, o país envelheceu, o número de pessoas aposentadas que pararam de produzir chegou a ser maior do que o número de pessoas em idade produtiva, gerando riqueza e pagando imposto. Isso meio que quase levou a Alemanha a um colapso, um tilt aí na sua economia. Então, essa política de braços abertos, que a Angela Merkel instituiu a partir de 2015, foi com o objetivo de trazer força de trabalho, força produtiva, força jovem para a Alemanha. E aí eles pensaram, não, quem sabe, né? Isso não é uma maneira da gente resolver essa crise. E desde então, cerca de 1 milhão e 300 mil refugiados pediram asilo na Alemanha e esse asilo foi concedido, essa foi a medida. E sem contar que assim, os casais alemães, de uma maneira geral, eles têm poucos filhos. Então, tudo isso vai contribuindo para que a população envelheça e que o número de aposentados seja maior do que o número de pessoas em idade produtiva. Aí pensou-se no acolhimento aos refugiados como uma saída para essa questão demográfica e essa questão econômica na Alemanha. Legal, né? Pois é, só que não, porque a população desaprovou essa medida. A população alemã ela foi extremamente resistente a essa medida da Merkel e aí os protestos, as pressões ao governo começaram a ficar muito intensas. Por que a população foi às ruas? Né? Tem vários cartazes na internet, se alguém quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, a população alemã lá com cartazes, refugiados, vocês não são bem-vindos, enfim, pressionando o governo para ter mais rigor nessa política de imigração. Primeiro, mercado de trabalho. Era uma coisa que preocupava, a concorrência dos refugiados poderem concorrer com um alemão numa vaga de emprego. Então essa foi uma preocupação do povo alemão. Outra, a extensão dos serviços públicos. Os serviços públicos na Alemanha, eles são de ótima qualidade, a gente sabe, mas a partir do momento em que você tem que dividir esses serviços com tantos refugiados que estão vindo e o país de portas abertas vai começar a receber refugiado e não vai acabar mais, isso se tornou uma baita de uma preocupação para a população alemã. O sistema de benefícios, que é um sistema que funciona muito bem na Alemanha, ele passou a ser extensível aos refugiados também. Isso preocupou a população alemã, eles não gostaram, começaram a protestar, além dos 6 bilhões de euros que a Alemanha gastou desde que instituiu essa política de portas abertas para poder aí organizar,
para poder estruturar o país para receber esses refugiados. E aí, diante de toda essa resistência do povo alemão nas ruas, pressionando o governo, protestando, a Alemanha começa agora a adotar políticas mais rigorosas contra os imigrantes, contra os refugiados. Então ela está começando a seguir mais ou menos a mesma tendência da maioria dos países da Europa, de não querer mais refugiados lá por conta do descontentamento da população. É por conta aí dos protestos, das pressões ao governo, o governo está revendo isso. Então, hoje a gente não pode mais dizer aí que a Alemanha é um país de portas abertas, porque eles estão revendo todo o seu sistema. Certo, gente? Agora, eu vou trocar a lousa mais uma vez e aí a gente vai falar da Venezuela, que já envolve o Brasil, já envolve a América Latina, até daqui a pouquinho. Bom, gente, a gente está de volta aqui, direto do ESAG Online, para a última parte da nossa aula 2 de atualidades. A gente está falando sobre os refugiados do mundo contemporâneo. E agora aqui na última parte a gente vai falar da Venezuela. A Venezuela a gente não pode deixar de fora, é um assunto que aí está muito em alta, esse assunto está se destacando muito em todo o mundo e, de certa forma, está atingindo o Brasil. O Brasil acaba sofrendo os impactos de toda a crise econômica que acontece na Venezuela. Então a Venezuela passa por um caos social. Esse caos social ele começa com, primeiro, a queda dos barris de petróleo na Venezuela. Foram muito grandes, elas despencaram. E aí a Venezuela começa a ir ladeira abaixo também por conta do esgotamento do projeto político do chavismo. Lembram Hugo Chávez, que tinha esse projeto baseado em ideais socialistas, em ideais bolivarianos, né? Ele era inspirado no Simão Bolívar, então ele tinha ideias de projetos sociais, ideias socialistas que prevê um governo forte, um governo no controle de todos os processos da economia. A união dos povos sul-americanos era um dos projetos do chavismo, baseados em Simão Bolívar também. O anti-imperialismo, então, assim, ele propunha que os países sul-americanos se unissem contra os Estados Unidos, contra o projeto imperialista, dos desmandos americanos. Eram todos esses os projetos do Hugo Chávez, que morreu no ano de 2013 em decorrência de um câncer. Só que o seu sucessor, que é o presidente Nicolás Maduro, ele continua com esse projeto, ele é adepto, ele ainda tem esses ideais. E hoje a Venezuela, lembrando que está com 2 presidentes, a gente está com o Guaidó, que está sendo reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai, e a gente tem o Nicolás Maduro, que foi eleito e ele não quer sair de lá. Ele diz, né, que ele foi eleito democraticamente. O Guaidó se autodeclarou presidente, teve apoio do restante do mundo, enfim, tá uma confusão só na Venezuela. E isso, obviamente, vai impactar nos refugiados. As pessoas vão querer sair daquele caos. Porque o que acontece com esse caos social? Desemprego, crise de abastecimento, aumento de violência, muitos protestos contínuos acontecendo no país. Lembrando que o Maduro, ele é um cara que ele não respeita muito os opositores, ele não leva muito bem as críticas, então ele persegue os opositores, ele prende opositores. Ele é um cara que tem o exército do lado dele, então fica muito difícil você tirar do poder uma pessoa que tem o exército do lado. E um dos projetos do chavismo, do finado Hugo Chávez, era o militarismo. Né? Então ele está fortemente amparado pelo exército. E aí, segundo os dados da ONU, diante de todo esse caos social, de fome, desabastecimento, desemprego, inflação, já são 2.300.000 refugiados que deixaram o país.
muitos deles vieram aqui para o Brasil. Atualmente são 50 mil venezuelanos fixados no território brasileiro. Mas não foi só para o Brasil que eles foram para diversos países da América Latina. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, a Colômbia, ela já recebeu 442 mil venezuelanos que acabaram chegando para pedir ajuda, asilo nesse país. O Equador, 547 mil. O Peru, 400 mil. E o Peru, ele tentou enrijecer as leis de imigração, justamente porque ele começou a se assustar com a quantidade de refugiados venezuelanos que estavam chegando aí dentro do seu território. Eles tentaram instituir a obrigatoriedade do passaporte dos venezuelanos para poder conseguir o direito de permanência no país. Antigamente, eles podiam entrar só com o RG, e aí com a carteira de identidade, na verdade. Mas o Peru, ele tentou instituir, foi uma barreira burocrática, vamos dizer assim, para dificultar a entrada dos refugiados venezuelanos. Mas essa tentativa do Peru, ela acabou sendo rejeitada pela justiça. A justiça falou que isso seria uma medida que ia ferir aí o direito de livre movimentação dentro dos países do Mercosul. Então foi uma tentativa que não foi frutífera. O Brasil, ele teve aí 128 mil venezuelanos que cruzaram a fronteira. Desses 128 mil, são apenas 2% dos venezuelanos expulsos lá da Venezuela pela crise, por todo o caos social, por todos os problemas econômicos que vêm acontecendo, tá certo? Vamos falar aqui especificamente do Brasil. Então, olha só. O maior alvo da chegada, o principal destino no Brasil da chegada dos venezuelanos é Roraima, por conta que é Pacaraima, fronteira, ela é uma região fronteiriça com a Venezuela. E aí eles vêm recebendo muitos venezuelanos, eles estão completamente desestruturados para receber esses venezuelanos, então aconteceu muito caos, aumento de violência, roubo, pessoas morando na rua, mulheres se prostituindo. Então todo um caos social se instaurou na região de Pacaraima por conta dessa entrada de muitos venezuelanos desesperados, fugindo da fome, fugindo da crise de desabastecimento que assola lá o país. Então essa imigração, essa entrada desses estrangeiros, ela acontece em dois momentos. Num primeiro momento, aconteceu uma migração pendular, ou seja, as pessoas estavam vindo da Venezuela para a região de Roraima com o objetivo de passar um tempo na região, trabalhar, conseguir dinheiro, conseguir recursos para retornar para a Venezuela. Isso aconteceu num primeiro momento. Num segundo momento, como a crise e o caos social foram se agravando na Venezuela, e as pessoas começaram a vir já na intenção e na tentativa de fixar raízes mesmo na fronteira. Então é muito importante a gente entender a diferença da migração pendular, que é aquela que é temporária, ela pode ser até diária. Por exemplo, se você sai de uma cidade para trabalhar na outra todo dia e à noite volta para sua cidade, você está fazendo uma migração pendular. Ela é temporária, ou a migração definitiva, que é o que está acontecendo agora neste segundo momento. O que é interessante a gente pensar? Que assim, os venezuelanos, eles não absorvem toda a capacidade que o Brasil tem, eles não ocupam toda a capacidade de absorção que o Brasil tem para cuidar dos refugiados, para receber refugiados, porque o Brasil é um país de territórios assim, de dimensões continentais, é um país muito grande. O que está causando todo esse caos é o fato dessa concentração estar acontecendo toda num só lugar, lá da região norte, na região de Roraima. É isso que está causando esse caos. As pessoas estão assustadas, as pessoas ficam preocupadas, porque Roraima não tem estrutura para poder absorver, para poder comportar esse número tão grande de refugiados. E aí eles entraram na justiça no sentido de proibir. Roraima entra na justiça, acontece esse momento no sentido de proibir, de conter essa entrada de venezuelanos, mas esse pedido é negado pela justiça, até porque o Brasil tem uma lei
do ano de 2016, se eu não me engano, que é uma lei que foi na vanguarda do restante dos outros países do mundo, que é ter uma política aí de portas abertas para estrangeiro. Então a justiça entende nesse momento que seria contra a lei, né? Ela não reconheceu essa solicitação, uma vez que o Brasil tem a política de portas abertas, inclusive o estrangeiro que chega aqui, ele tem o direito de conseguir estadia permanente, ele adquire todos os direitos civis de um brasileiro, ele adquire todos os direitos trabalhistas que o brasileiro tem. Isso é estendido aos estrangeiros também. E aí é uma questão polêmica porque ela divide muito as opiniões. Ela divide as opiniões porque tem gente que acha que sim, que o Brasil tem que acolher, tem que abrir as portas por questões humanitárias e de oportunidade, e que aqui tem lugar para todo mundo e pode vir a ter oportunidade para todo mundo, desde que os estados trabalhem de uma maneira mais coesa com a União. E existem as pessoas que são um pouco mais radicais, que têm um pensamento parecido com o que a gente estava vendo agora, da Hungria, da Áustria, da população alemã, que acabou pressionando o governo para rever essa lei de imigração. Então o assunto é polêmico, ele divide opiniões. A Roraima não conseguiu, então, um controle maior da entrada de venezuelanos, mas a população de Pacaraima acabou reagindo. E aí reagindo de maneira violenta, inclusive, contra um grupo de venezuelanos. Teve aquele episódio do comerciante, por conta desse episódio, um comerciante que foi assaltado por 4 homens supostamente venezuelanos. Isso gera uma revolta muito grande na população. Aí a população acaba expulsando, através de uma reação extremamente violenta, centenas de venezuelanos da fronteira do país. Isso aconteceu em 2018. Então, não sei se vocês se lembram disso. Então, isso gerou aí um comportamento extremamente xenofóbico. A xenofobia, ela é um problema, porque a xenofobia, ela faz com que você tenha muito preconceito em relação a um determinado grupo, que você tenha aversão, que você tenha medo. Então, assim, porque 4 venezuelanos roubaram, significa, na cabeça das pessoas que praticam a xenofobia, que todos os venezuelanos vão roubar, são ladrões. Então isso acaba gerando muita polêmica, isso divide muitas opiniões, né? A verdade é que o Brasil, ele tem 1% apenas da população brasileira é composta de imigrantes, o restante não. O restante é composto de brasileiros, então divide opiniões, tem um lado que acha que existe lugar para todo mundo e existe oportunidade para todo mundo, que precisa se desenvolver projetos sérios para a acolhida dessas populações que precisam ser acolhidas, e tem gente que tem aquela postura de enrijecer mais, de endurecer as leis, de endurecer a entrada, como os países da Europa vêm fazendo. A verdade é que, independente da visão, independente da postura, é preciso que se combata a xenofobia, porque a xenofobia, ela desperta reações violentas e às vezes se comete até injustiça, se comete até excessos. Então a xenofobia, ela precisa ser combatida sempre, independente da visão que cada um tenha a respeito desse problema dos refugiados, que é um problema mundial, está impactando no Brasil. Nas regiões mais ricas também a gente tem venezuelanos em São Paulo, a gente tem haitianos, nigerianos em São Paulo. Na verdade, São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, é um estado que tem 196 nacionalidades diferentes. Então é um número muito grande de pessoas que vêm de todos os lugares do mundo buscando oportunidades aqui, porque é uma cidade próspera, capital do estado, e ela é extremamente próspera, ela tem ótimos serviços, a gente tem
pode oferecer. A questão é, os serviços, eles não acabam, por outro lado, olhando aí a outra visão, eles acabam não dando conta de atender toda a demanda. E é essa a preocupação que acontece com os países que estão, as pessoas, né, que têm essa postura mais isolacionista, que tem essa postura mais conservadora, que precisa ser respeitada, assim como as pessoas que têm uma posição de que tem que ter uma abertura maior. Então, a verdade é que esse problema de refugiados, ele não vai deixar de existir simplesmente porque as leis vão ficar mais rígidas. Então, assim, a gente vai construir muros, a gente vai fazer leis mais rígidas, a gente vai ter um controle maior da quantidade de refugiados que entra no nosso país, mas eles não vão deixar de existir. O problema, ele não vai se cessar a partir dessas atitudes. Então, é essa a reflexão que eu acho importante deixar aqui para vocês agora, até porque quando a gente vai fazer uma redação de vestibular, que geralmente, né, os temas de atualidades, eles estão nas redações, a gente tem que ter uma postura crítica, isso que é muito importante. E uma dica que eu sempre gosto de dar para os meus alunos em atualidades é que as bancas que analisam a sua redação, a banca que vai lançar o seu tema, o tema da sua redação, e depois o cara da banca que vai corrigir a sua redação, ele valoriza muito o discurso de direitos humanos. Então, independente da sua postura, independente da sua opinião, se você quer, né, ser aprovado no vestibular, pensa nisso, que as principais bancas, elas valorizam sempre os discursos favoráveis aos direitos humanos. Então, evitar discurso de ódio, discurso de xenofobia é uma coisa que vai ajudar muito aí no sucesso da sua prova, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui. A gente se encontra logo mais na aula 3 e desejo que o estudo de vocês seja, assim, extremamente produtivo. Um beijo!